A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um programa Mais Delas por aqui. Este que é um programa da Alphaville, nossa união feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior, na coordenação da Alphaville, irmã Maria Helena Melfior. Eu sou Josi Rutz e junto aqui comigo, Janaína Melfior. A paz do Senhor, Jana, tudo bem? Paz do Senhor, Josi, tudo bem? Graças a Deus. E é uma alegria estar com você também. E fique conosco, porque hoje, gente, tem estudo aprendendo com as mulheres da Bíblia. Então, fique conosco. Alphaville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Mas antes de nós entrarmos aqui no estudo, nós queremos te convidar para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrita, ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e, claro, compartilhar o vídeo de hoje nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que todas as mulheres que você conhece aí, suas amigas, sejam edificadas através dessa programação. Afinal, tem uma mulher que vai nos ensinar muito hoje, né, Jana? Isso mesmo. E hoje nós vamos aprender com a mulher de Ló. E quem vai estar ministrando essa palavra é a irmã Ana Paula Stank. Então, fique ligadinho. A paz do Senhor, querida irmã, aqui é a irmã Ana Paula. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui com vocês nessa manhã. Também a toda a diretoria da Alphaville, na pessoa da irmã Maria Helena Melfior. Hoje nós vamos falar sobre aprendendo com a mulher de Ló. Jesus, em um de seus ensinamentos, ele foi bem enfático ao dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Mas por que, lá no Novo Testamento, ele citaria alguém que não tem nenhum nome atribuído a ela e é citada em tão poucos versículos da Bíblia? A verdade é que Jesus, em seus ensinamentos, tinha por hábito usar parábolas ou fazer alusão a algo, porque ele sabia que assim atingiria todos os públicos e também seria mais fácil ser compreendido por nós e nós gravaríamos no coração. A primeira vez que nós vamos ouvir falar dela é em Gênesis, no capítulo 19. Já o seu esposo é citado anteriormente no capítulo 13 e ele nos é apresentado como sobrinho de Abraão. E ele aparece para nós bem no momento em que Deus pede para que Abraão se separe de Ló. Depois dessa ordenança de Deus, nós vamos perceber que Ló sempre era guiado por seus olhos, por aquilo que era mais atrativo. Quando Abraão se apresenta para ele e fala: olha, Deus pediu que nós venhamos a nos separar. E Abraão fala para ele: olha, você pode escolher para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló contempla as campinas verdejantes do Jordão. Acha elas lindas, atrativas e escolhe ir para lá. Abraão, por sua vez, vai na outra direção. A verdade é que para Abraão não importava para onde ele fosse, porque ele sabia que ele estava sendo acompanhado pela bênção de Deus. Então Ló faz essa escolha. Vai para as campinas do Jordão. Logo em seguida, ele escolhe a cidade de Sodoma e Gomorra para habitar. Uma terra onde imperava impiedade e orgias, tudo aquilo que desagradava ao Senhor. A partir daí, nós podemos observar que todas as decisões que ele foi tomando ao longo da vida levaram ele para este lugar. Aqui vai um adendo do quanto é importante nós pedirmos sabedoria a Deus ao tomar decisões importantes em nossa vida. Porque às vezes podemos decidir ir por um caminho que não é a vontade de Deus. E esse caminho pode nos levar à perdição. Quando ele escolhe viver naquele lugar, ele aceita tudo o que acontecia naquele lugar. Ele estava tão acostumado a viver ali que já não fazia diferença para ele o que o povo praticava. Já estava normal. Nada mais feria o seu coração. Nada mais trazia angústia para ele. E quando vem uma ordem da parte de Deus
que a ira do Senhor, né, viria sobre aquele lugar. Quem sabe ele pensou que demoraria, ou que não viria com tanta intensidade, ou que nem aconteceria. Não é assim quando a gente conversa com alguém que se afastou dos caminhos do Senhor? Às vezes a gente vai conversar, fala para ele das grandezas do Senhor, diz que Deus ainda tem um plano na vida dele, que Deus chama ele desse mundo para sair de tudo que ele está praticando, e ele olha para nós e fala que tá tudo bem com ele, que ele quer aproveitar a vida dele, e quem sabe um dia ele volta, quem sabe um dia o Senhor o chama novamente e ele atende o chamado do Senhor. Eles sempre pensam que terão uma nova oportunidade, mas pode ser que essa nova oportunidade nunca aconteça, porque quem sabe é naquele dia que o Senhor está chamando por ele. A verdade é que muitas das vezes nós pensamos em Deus só como amor e esquecemos que ele também é justiça. O capítulo 3 de Hebreus, ele nos alerta sobre o perigo de nós ouvirmos a voz de Deus e não aplicarmos as suas ordenanças em nossa vida. O final é a morte e muitas vezes sem a garantia do descanso eterno. Felizes são aqueles que conseguem retornar antes do chamado final do Senhor. A ordem que Deus dá era clara: escapem por suas vidas e não olhem para trás. Mas nós percebemos que houve uma certa relutância por parte deles. Tem até um versículo que cita que ele vai conversar com os seus genros e eles pensam que ele está brincando quando fala do que iria acontecer. E aí mais à frente nós vamos ver que os anjos precisam arrancar eles da cidade com pressa. Olha a diferença de Ló para Abraão. Um dia Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia nem qual seria o destino final, mas ele decide seguir uma ordenança de Deus. E nós sabemos que até o fim dos seus dias ele foi muito abençoado. Já Ló, os anjos chegam dizendo que Deus vai destruir a cidade. E ele fica pensando, relutando em obedecer aquilo que o Senhor havia falado para ele. E é aqui que vem o ápice da história. Eles estão indo e ela se afasta, porque a Bíblia diz que ela, por detrás de Ló, virou para trás e no mesmo instante vira uma estátua de sal. O olhar para trás revela a ideia de que ela diminuiu o passo. Deixou que o esposo e as filhas fossem na frente, talvez para não ser impedida de fazer aquilo que estava no seu coração, de contemplar um lugar que ainda atraía os seus olhos. Nesse instante, a sua atitude nos transmite lições valiosas, que, se aplicadas em nossa vida, podem nos livrar de angústias e até mesmo da perda da nossa salvação. Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, ele diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles são caminhos de morte. E nós, como mulheres de Deus, devemos nos desviar destes caminhos. Auguste Cury, um escritor, ele diz que o inteligente aprende com os seus erros, já o sábio com o erro dos outros. Sábio é aquele que consegue ir além, observando as experiências dos outros, identificando possíveis armadilhas e dificuldades que os outros já experimentaram. Hoje, nós vamos aprender sobre 2 caminhos que devemos evitar se quisermos levar uma vida que agrade ao nosso Deus. O primeiro caminho que nós vamos citar é o da desobediência. Êxodo, no capítulo 19, no verso 5, diz que se ouvirmos a voz de Deus e diligentemente seguirmos os seus mandamentos, seremos propriedade peculiar do Senhor. Ou seja, se nós formos obedientes, Ele cuidará de nós e as suas bênçãos irão nos alcançar. E a própria palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas não nos acrescentam dores, não trazem fardos indesejados e nem tampouco nos trarão perdas. Há uma infinidade de promessas na Bíblia para aqueles que escolhem obedecer. A maior delas é a salvação, e isso eu e você já alcançamos no Senhor. Mas Ele também promete
longevidade, prosperidade, vitória sobre os inimigos, lugares de honra, entre outras tantas promessas que nós vamos encontrar nas páginas sagradas. Mas a gente não pode esquecer que tudo está condicionado à obediência. Eu costumo dizer e acredito que a obediência é a maior prova de amor que nós podemos dar ao nosso Deus. Se nós, sendo humanos, nos agradamos de filhos obedientes, imagina o nosso Deus que está lá no céu, quando olha para nós e vê que nós estamos sendo obedientes à sua palavra e aos seus ensinamentos. Eu quero citar alguns exemplos para vocês. Moisés, ele recebe uma ordem de Deus de tocar nas águas e o mar se abre. O povo passa a pés enxutos. Do outro lado, nós vamos ver Miriam cantando e dançando, agradecendo a Deus pelo grande livramento. Mais à frente, nós vamos ver que Deus fala assim: Moisés, fala com a rocha. E Moisés vai e fere a rocha. Nesse momento, ele desobedece ao Senhor. E nós vamos saber que ele avista a terra prometida, mas não entra lá por sua desobediência. Todo aquele caminho que ele fez para chegar até ali, por conta da sua desobediência, o impediu de desfrutar a terra que o Senhor havia preparado para eles. Sansão desobedeceu ao Senhor ao entregar o seu segredo para Dalila. Foi capturado por seus inimigos, zombaram dele, furaram seus olhos. E aí, quando ele está lá naquele lugar, já sem esperança nenhuma, ele pede uma vez mais graça para o Senhor. E nós sabemos que o Senhor concede. E naquele momento, ele apoia suas mãos nas colunas, como a Bíblia diz, e todo aquele lugar desaba. Nós vamos saber que ele matou mais inimigos na sua morte do que em vida. Mas ele não pôde comemorar, porque ele já não estava mais ali por conta da sua desobediência. E isso impediu de viver tudo aquilo que o Senhor havia planejado para ele. A desobediência nos afasta de Deus, nos torna filhos rebeldes. Quando nós desobedecemos, nós estamos dizendo para o Senhor que não aceitamos o que Ele diz sobre nós, o que Ele planejou para nós, e que nós somos capazes de trilhar o nosso próprio caminho. E estamos dispostos a arcar com as consequências das nossas escolhas. Foi isso que ela fez. Ela olhou para trás e a consequência desse olhar foi virar uma estátua de sal. Outro ponto importante é o apego ao passado. Uma coisa que nós devemos ter muito firme em nosso coração é que nós não temos poder nenhum sobre o nosso passado. Não tem como mudar, não tem como eu me transportar para lá e fazer tudo diferente. Isso não quer dizer que nós não podemos ter lembranças. Porque quantas coisas boas nós vivemos lá atrás, que quando nos recordamos alegra o nosso coração. Às vezes, nos encontramos com amigos que conviveram conosco lá atrás e começamos a conversar sobre como era a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude e saem boas risadas ali. Então, isso não é errado. Mas, o que o texto quer dizer para nós é que nós não podemos ter apego ao nosso passado. Mas então, o que nos faz olhar para o passado? Por que insistimos em olhar para o passado? Muitas vezes, a saudade do que um dia achamos bom, mas que fere a santidade de Deus. O sentimento de culpa, aquele pensamento constante que nos atormenta. E se eu tivesse feito diferente? Aquela dúvida cruel. Se realmente fomos perdoados, nos faz desacelerar. E se nós não cuidarmos, estamos olhando para trás. Lembra de Pedro, quando ele tem aquele encontro com Jesus na praia? Primeiro, ele sai correndo ao encontro do mestre. Mas, logo ele diminui os seus passos. Quem sabe tomado pelo receio daquele confronto que ele teria com o mestre? Quem sabe os pensamentos vieram à sua mente de: lembra que ele falou que você ia negar ele e você garantiu que não e você foi lá e negou? São pensamentos que surgiram na mente dele e constantemente podem surgir na nossa também. No entanto, a Bíblia nos diz
que os nossos pecados já foram lançados no mar do esquecimento. E às vezes, o que nos impede de avançar não é apenas a culpa, mas também a dor, um trauma ou até mesmo a falta de fé. São prisões invisíveis que nos fazem duvidar do futuro de esperança que o Senhor já preparou para nós. Se Pedro não deixasse o passado para trás, não seria aquele homem que ganharia em uma única vez mais de 3.000 almas. Ele foi um grande pregador e, sem dúvida, um apóstolo fiel até o fim de seus dias. Se a mulher samaritana não tivesse entendido a importância daquele encontro que ela teve com o Senhor, se o seu passado ficasse constantemente na sua mente, a torturando, ela não seria aquela mulher que saiu pela cidade anunciando o Mestre e ganhando muitas vidas para o reino. Ela saiu dizendo: olha, hoje eu conheci aquele que tem a água da vida que pode saciar a nossa sede. Se Paulo olhasse para trás e ficasse lembrando que outrora ele era um torturador dos cristãos, ele não seria o maior missionário de seu tempo. Orfa olhou para trás, pensou na sua dor, lembrou da sua família e retornou para sua casa. Ruth decidiu olhar para frente e seguir o Deus de sua sogra, e até hoje ela é falada em ministrações e em tantos encontros de mulheres também, sobre a sua coragem, determinação e do quanto os olhos do Senhor a encontraram e viram nela uma mulher sábia, uma mulher segundo o coração de Deus, que hoje se encontra lá na genealogia de Jesus. Percebam que a decisão de seguir em frente a levou para este lugar de honra. Quantas vezes na minha caminhada eu já pensei em olhar para trás? E você que está me ouvindo pode ter passado pela mesma situação. Às vezes a dor, a angústia, lembranças lá do passado que tendem a nos ferir, a nos machucar. Mas aí eu lembro que Deus me chamou, Deus me escolheu, que Ele é o meu Pai amado, que todas as minhas feridas já foram curadas lá na cruz do Calvário, que nada me impede de ser feliz e avançar em direção ao propósito que Ele tem na minha vida. E aí eu não permito que essas lembranças venham me fazer olhar para trás. Nós precisamos ter em nosso coração que há um futuro de esperança para mim e para você. E que lá atrás, tudo o que aconteceu não pode interferir nesse futuro. As coisas do mundo, elas podem até ser atrativas, mais brilhantes, desejáveis, mas neste momento nós devemos nos lembrar da mulher de Ló. Eu tenho guardado no meu coração a palavra de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e 14, que diz assim, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. A oração é a força que nos move. Ela te levará em direção ao que Deus projetou para a sua vida. Olhar para trás não faz parte de nós. Deus conta comigo e com você. E neste momento eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade que Tu me concedes de estar aqui, Senhor, nessa manhã, ministrando a Tua palavra, Senhor, e neste momento orando pela vida das Tuas filhas que estão em casa me assistindo. Paizinho querido, que nós tenhamos a certeza no nosso coração que toda a nossa história, Senhor, já está planejada desde quando nós estávamos no ventre de nossas mães. Tu já havia projetado, Senhor, uma história linda para mim e para as minhas irmãs.
que nós venhamos guardar firme essa esperança em nosso coração e que nós não venhamos a permitir, Senhor, que nada, nem ninguém, Senhor, nos faça olhar para trás. Nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor, porque é só assim, aos Teus pés, que nós vamos ficar fortalecidas, Senhor, e vamos ter graça para resistir às tentações que advêm sobre nós. Guarda-nos, Senhor, esconde-nos em Ti, Pai. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, Senhor. Guarda as Tuas filhas que estão em casa neste momento, quem sabe, passando por um momento de indecisão, de dúvida, Senhor. Blinda a mente das Tuas filhas agora, Pai. Faz elas entenderem o Teu amor e a Tua graça que já foi derramada sobre elas. E nos dá força e graça para caminhar, Senhor, em direção ao céu. É tudo que eu Te peço e Te agradeço neste momento, Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que palavra preciosa aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria a cada dia, para que a gente possa ser uma mulher virtuosa em tudo, em todas as nossas ações, que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Amém. E você pode continuar compartilhando essa mensagem com as suas amigas. E a gente sempre espera que você também comente aqui o que você está achando do nosso canal, da nossa programação, dos nossos vídeos. A gente fica muito feliz recebendo o teu feedback. Semana que vem, se Deus quiser, estamos mais uma vez aqui com mais delas. Então tenham todos uma ótima semana e fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau. O programa de hoje contou com o apoio de Lidiane Boutique, que fica na rua Arthur Zeffeld 728, bairro Iririú. Telefone 99728 6034.